Olá, Olá, tudo bem? Como é que você tudo tá? bem? Tô Tudo bem. bem? Que Fiquei naquela bom, isso é o que última aula importa. sem voz, mas deu tudo certo. Então, vamos apresentar. Hoje a gente vai iniciar o módulo 4, né? E no módulo 4 a gente vai ter essa aula e a próxima. E no módulo 5 a gente vai ter as nossas últimas duas aulas, né? E o módulo 4 é o Project Based Learning, projetos de aprendizagem, estratégias para o planejamento, modelo de planejamento para projetos em contextos educacionais bilíngues. O Project Based Learning nada mais é do que a pedagogia de projetos, que a gente já está cansado de saber o que é, né? Porém, está com o nome em inglês, tá bonitinho, né? Bonitinho. Project é muito. Ai, vai dizer, né, Cíntia? Ai, desculpa, mas eu vou ter que dizer isso. É muito mais lindo dizer assim: olha, eu me baseei no Project Based Learning, do que dizer, Eu ai, na falo pedagogia agora de projetos. translanguage o tempo todo. Ah, mandou bem, garota. É Translanguage isso o aí. tempo todo. É isso aí, exatamente. Tu, Cíntia, entendeu qual é o poder do embasamento teórico. Tu Com entende? certeza. E eu acredito que muitos de nós, professores, quando nós compreendemos o poder do embasamento teórico, a gente cala muitas bocas, né? Porque Muitas, nós sabemos do muitas, que estamos falando, né? muitas. E aí eu venho refletindo sobre isso, né, há algum tempo já, que ainda existem escolas tradicionais, porque os pais, privadas principalmente, né, privadas principalmente, porque o que acontece? Os pais exigem aquele modelo pedagógico e a escola fica refém das famílias. E isso é muito triste, porque pais não são formados na área. E aí, o que acontece para que seja feita a vontade das famílias? Há uma desvalorização do conhecimento, do poder de conhecimento do professor, né? Bem E assim. tu vai ver que essa desvalorização, ela vai ela vai muito mais da onde a gente imagina. Porque o que acontece? O, hoje em dia, a gente consegue encontrar várias graduações e pós-graduações online, né? Eu já Sim. tive o prazer ou o desprazer de pegar e fazer diversas por R$ 50 mensais, R$ 52 mensais. Uma delas que eu fiz, o que aconteceu? Tá? Eu fiz um curso de novas tecnologias na educação, e o professor me acusou de plágio no meu TCC. E aí eu abri um bocão, né? Porque Deus me livre. Pode me dizer que eu sou relaxada, pode me dizer que eu sou porca, pode me dizer que eu não escrevi direito, pode dizer que eu não aprendi direito, mas plágio não é plágio não é a minha área. Então eu questionei o professor e aí ninguém me respondeu, simplesmente sumiu tudo. Quando eu fui de novo questionar, já tinha se passado a data de limite de entregar o TCC, né? E aí eles me jubilaram. E eu fiquei indignada, porque eu Meu não Deus. consegui entregar o meu TCC porque o professor não corrigiu o meu trabalho. O meu trabalho estava pronto. O que aconteceu? Eu estou nesse impasse até hoje. Para eu conseguir o diploma, eu fui em outra faculdade, me cadastrei em novas tecnologias de educação, fiz rapidinho só para ter o diploma, porque eu já tinha feito aquela primeira. Então, eu fiz 2 pós-graduações em novas tecnologias da educação. E essa segunda foi uma bem popular, tá? E, gente, não tinha nada de tecnologia na educação. Como o nome é Novas Tecnologias da Educação? Se não tinha nada, tinha noções, a única coisa que tinha eram noções básicas de PowerPoint e aulas em EAD. Só. E aí eu fiquei putaça da cara, eu achei um absurdo aquilo, né? Então, assim, a gente já vê um núcleo central, né, de desvalorização do professor, de sala de aula, de salário, de condições de trabalho, né, assim, estrutural. E aí a gente começa a ver que aos redores dessas problemáticas surgem outras problemáticas, que são os problemas de graduações e pós-graduações de péssima qualidade, que não te ajudam em nada. Nada. Como já disse o Darcy Ribeiro, né? A desvalorização na educação é um projeto, não é um acontecimento, né? Eles não querem as pessoas inteligentes e essa é a verdade. Ó, eu falo por mim.
Eu já sou professora de inglês, já dou aula há 15 anos em escola privada. Eu não tinha feito letras, né? Eu fiz curso de idiomas, né? Conversação, a parte toda tem os diplomas. E eu só fiz mesmo porque eu dou aula muito para ensino médio. Então, para não ter problema, aí eu acabei fazendo mais diploma. Não me acrescentou em nada, porque eu não estudava nada, eu fazia a prova, acabou. Estou com diploma. Não acrescentou em nada. Mas só por conta do diploma. E eu aposto que tu quiser, que tu tá aprendendo mais com esses cursinhos que tu faz do que com a universidade, né? Eu imprimia os simulados, já vinha com as respostas, eu estava por ali e acabou. Nunca assisti uma videoaula. Nunca. E tu fez online? Fiz na Estácio. Online, letras em inglês. Viu? Viu só? Então, é exatamente isso que eu estou falando. É um projeto, tu entende? Eles facilitam o acesso para tu se sentir. Eles facilitam o meu acesso, né? Mas, na verdade, é uma enganação. Essa é uma enganação. Oi, Túlio. Oi, Gabriela. É uma enganação. Então, assim, esse processo de desvalorização da educação já é um projeto que acontece em diversos núcleos, né? Da graduação, da pós-graduação, da facilidade de acesso, e não só da facilidade de acesso, porque a facilidade de acesso podia ser só uma coisa, mas da facilidade de se graduar e de se pós-graduar sem estudar nada, sem saber nada. Né? E aí eu fico chocada. Do meu pai, filho? Cuidado, moleque, agora vai bater na sua. Eu vejo, eu estou fazendo minha segunda graduação em pedagogia, né? E eu sou chata porque eu gosto de estudar, mas eu vejo os erros, assim, crassos dos professores no grupo. Todo mundo é uma turma de segunda graduação em pedagogia. Então, alguém é formado em biologia, matemática, língua portuguesa, língua inglesa, enfim, né? Os erros são, assim, ó, assustadores, e eu sou da teoria que o professor não pode ter erro, pode ter erro, mas deve pesquisar antes de se colocar numa situação de desgaste, né, desnecessária. Mas, enfim, seguimos. Então, eu estava falando do Project Based Learning, né, que é mais bonito. Eu estava dizendo que é mais bonito falar Project Based Learning do que dizer pedagogia de projetos, né? Porque não adianta, né? A gente tem essa tendência, quem gosta de língua inglesa tem essa tendência de gostar da língua de fato, e a gente não tem que sentir vergonha por isso. E aí, daí, por alguma razão, que eu estava falando dos projetos dos projetos de aprendizagem que são eficazes na aprendizagem, que poucas escolas usam, foi porque o que chamou esse assunto de desvalorização do professor foi porque as escolas privadas se tornam reféns dos pais que insistem, eu até estava falando com a Tuli também essa semana, que insistem na educação bancária, né? E aí a educação bancária traz essa falta. Eu não consigo entender por que um pai insiste na educação bancária se aquilo não traz nenhum conhecimento para o seu filho, eu não consigo entender. Né? E aí eu fui pesquisar, porque daí, de fato, eu tenho que escrever dissertações, e de fato eu faço as coisas na minha segunda graduação. E aí eu estava vendo que a educação no Brasil não muda desde a época da Revolução Industrial. A Revolução Industrial tem 98 anos no Brasil. No Brasil. Na Inglaterra tem 198 anos. Ela aconteceu 100 anos depois no Brasil. E é o mesmo modelo educativo de 198 anos. Assim, desculpa entrar aí, né, interromper, mas assim, não muda, porque é conveniente para os pais. É conveniente. Porque, assim, uma vez eu debati com o meu sogro falando sobre educação militar. Aí eu vi uma postagem falando assim no Facebook: não coloque seu filho na escola militar para dar uma educação que você não dá em casa. Achando que a escola militar, o militarismo, a escola tradicional vai compensar o que você não ensina em casa. Então, assim, eu falo, eu quero botar meu filho numa escola libertária, numa escola construtivista, eu quero que meu filho aprenda dessa forma. Mas o seu filho, você é de esquerda. Mas você
quer o seu filho, quer que o seu filho tenha muita liberdade. Ah, mas criança não tem que ter liberdade, é por isso que a educação está desse jeito. E eu vi essa semana o pessoal esculachando Paulo Freire de novo, porque ele foi considerado herói, né? Assim, vai ganhar uma estátua e tudo. Então, é conveniente para a nossa sociedade. Mas o que eu queria falar, que eu bato nessa tecla, é que o rico quer que o seu filho estude com método freiriano. Eu acho, porque eu trabalhei no Pense, que o rico quer que o filho aprenda assim, educação financeira, inteligência emocional. Mas o filho do pobre tem que ir para a educação militar. Quer para o filho do pobre quer para a educação militar, para ele não pensar, para ele ser subalterno. Tuli falou tudo, Tuli, com todas as letras. É exatamente isso que acontece nesse país, né? Se vender um sonho para o filho do pobre que a escola militar é a solução para todos os problemas deles, ou a escola de ensino tradicional. E para a classe média, porque aqui na minha cidade a classe média impera e todas as escolas privadas são tradicionais, né? E aí, para eu chegar nesse assunto, para eu adentrar esse assunto com as famílias, de dizer que ensino bancário, meu Deus, eu sofro muito, né? Mas o filho do rico não, o filho do rico está lá no Instituto Paulo Freire, né? Que é 5 mil por mês, e as crianças têm até aula de yoga. Sim. Em Niterói tem uma escola que a criança aprende solta debaixo da árvore, assim, aprende daquele método, tem um método montessoriano, né? Tem os métodos socioconstrutivistas, né? Tem os professores mais estudados. E a escola do pobre, infelizmente, é a escola que o professor mal pôde fazer uma pós-graduação e olha lá. Exatamente. E aí, quando vai atrás de uma pós-graduação, pega essas favene da vida, né? Que vende uma coisa e, na verdade, aplica outra. E aí tu fica assim, ó. Sim. Né? Eu nunca vou esquecer a empolgação que eu fui entrar na aula de PowerPoint, e você não sabe a minha decepção, porque daí eu botei a expectativa aqui em cima na aula de PowerPoint, né? Quando eu vi que era conhecimento básico de PowerPoint, qualquer cursinho de PowerPoint que eu faça com qualquer uma das gurias que são famosas no Instagram, ensina mais. Uhum. Então, isso aí é uma vergonha. Então, assim, o projeto de desvalorizar a educação, ele é bem estruturado. Ele vem de todos os lados e não é só de um. E isso que eu estava falando para a Cíntia no começo, antes de vocês entrarem, a gente só tem um lugar para se segurar com as duas mãos, que é no embasamento teórico. Que daí a Cíntia estava dizendo assim que ela estava toda hora falando de translanguage. E a gente tem que se segurar. A Tuli mesmo me disse essa semana que ela falou bastante de Clio. É isso aí, gurias. A gente tem que se segurar com as duas mãos no nosso embasamento teórico, porque é a única coisa que não vão nos tirar. Que a gente sabe do que está falando, né? Com as duas mãos no embasamento teórico. É exatamente isso. Então, deixa eu continuar aqui no Project Based Learning. Aí eu peguei uma apresentação de projeto para mostrar para vocês, gente, que é um modelo de planejamento para projetos em contextos educacionais. Eu amo isso aqui também, em português mesmo, né? Ó, modelo de planejamento para projetos em contextos educacionais bilíngues. Tá? A apresentação do projeto, título do projeto, né? Questão orientadora, objetivos de aprendizagem, qual é a estrutura dele, né? Como o projeto promoverá o desenvolvimento acadêmico do aluno, quais são as habilidades e conteúdos a serem exploradas. Ele é o esqueleto de um projeto nesses moldes, né? Que nada mais é do que a pedagogia de projetos. E a pedagogia de projetos, senhoras e senhores, ó, é velha, né? É, véia. Então, isso aí... Não, agora o pessoal tá com a ponta da língua falando assim, ó. Ai, metodologias ativas. É só isso que a gente ouve, né? Metodologias ativas é um texto, é um termo, desculpa, é um conteúdo que se vem discutindo nos últimos 30 anos. Então, quando começou a se falar em metodologias ativas, eu tinha 9 anos. Então, assim, o povo está aqui na ponta da língua com metodologias ativas. Você utiliza metodologias ativas na sua escola? Gente, 30 anos vem se discutindo sobre metodologias ativas. 30, né? Não se deixe enganar.
E agora também com o TPR. Uau! O TPR entra na moda. Eu pego a maçã e faço um... né? Só que o TPR, ele foi lançado, ele tem, sei lá, uns 30 anos também, e ele foi lançado como uma metodologia única. Hoje em dia se fala em TPR como uma metodologia agregadora, não única, não que com um fim em si mesma. Ela agrega para outra metodologia, e aí sim, aí eu concordo, porque ela sozinha não tem contexto, não há contextualização. Ela é agregada a outra metodologia, ela tem contextualização. Só que as pessoas estão lançando isso como se fosse a última bolachinha recheada do pacote, saidinha do forno. E não é. Isso aí se tem 30 anos, no mínimo, né? E aí aqui, habilidades cognitivas e socioemocionais. Quais habilidades cognitivas e socioemocionais serão centrais do projeto? Propósito. Como o projeto impacta a aprendizagem do aluno. Eu gosto dessas questões orientadoras porque elas nos orientam a criar o nosso projeto, né? Como o projeto impacta de forma significativa a comunidade escolar, a motivação, como o projeto reflete o interesse dos alunos, quais perguntas foram levantadas pelos alunos, quais questões provocam a atenção deles e o produto final. Ao final, investigação, como o aluno demonstrar sua aprendizagem e respostas à questão orientadora, né? Duração, quanto tempo, as línguas de instrução, em quais línguas serão desenvolvidas, por exemplo, português e inglês, as parcerias, quais pessoas dentro e fora da comunidade escolar podem colaborar, né, com a investigação do projeto, quais interações promoverão o contato do aluno com novas perspectivas socioculturais e repertórios linguísticos, interações com espaços públicos, quais espaços podem ser visitados, levando ao aprofundamento da investigação e exploração de outros ambientes de aprendizagem. Aspectos linguísticos, aspectos curriculares do tempo e espaço. Quanto tempo de planejamento em reuniões docentes será disponibilizado ao longo do processo? Quanto tempo será dedicado à instrução em cada língua? Aspectos multiculturais e linguísticos dos objetivos de aprendizagem. Quais conteúdos do projeto serão desenvolvidos em cada língua? Considere os critérios de significativa de funcionalidade e autenticidade. Quais aspectos multiculturais serão desenvolvidos em cada língua e como mobilizam os repertórios socioculturais do aluno? Vocês viram que o Project Based Learning é bem parecido com o CLIL? Aí, claro, aí aqui eu botei alguns vídeos para vocês derem uma olhada. A gente vai dar só uma espiadinha básica. Deixa eu compartilhar o áudio. Ó, por exemplo, esse vídeo tem 15 minutos. A gente vai ver só um pedacinho. Hi, my name is Mercy. Olá, eu sou a professora Ângela. And we are the P1 Asteroids teacher from the International Program. Do Colégio Bonja de Joinville. Gente, eu botei esse aqui porque eu achei o máximo. E as professoras do colégio apresentando a metodologia de projetos em contexto bilíngue. Eu assisti tudo, mas não vou colocar para vocês. Mas eu achei fantástico, né? Olá, meu nome é Gislaine, sou professora do português do P1 Moon. Hi, my name is Teacher Kathleen and I am the Olha o nome da turma, P1 Moon. O nome já é em inglês, P1 Moon. International Teacher from P1 Moon. Olá, nós somos as professoras do Primer One. Ó, Primer One Asteroids. Olha os nomes das turmas, gente, que legal. Um programa que contempla o currículo nacional integrado. Os nossos projetos são inspirados no programa IB, no qual contemplam 6 projetos ao longo do ano. Sendo o terceiro projeto, How We Organize Ourselves. 6 projetos ao longo do ano. Aí eu já achei demais, porque eu acho que tem que ser um projeto por trimestre, no mínimo. 6 projetos para crianças da educação infantil é muita coisa, na minha opinião. Que tem como ideia central, sistemas precisam estar em funcionamento para manter a organização nas comunidades. O planejamento do projeto aconteceu de forma coletiva, com encontros semanais entre a equipe de professoras e a coordenação. Ó, essa aí entrou esse ano, né? Empolgação na escola, dá para notar, né? Entrou esse ano. Algumas habilidades foram contempladas no nosso projeto. Uma delas foi o pensamento crítico, em analisar e avaliar ideias.
nós trabalhamos ainda com outras habilidades, como autocontrole, troca de informações e perseverança. Dentro do projeto, um perfil de aluno é traçado e moldado ao longo do processo. Nessa temática, trabalhamos o perfil comunicador, no qual o aluno se comunica de diferentes formas e utilizando mais de uma língua. E também o perfil com princípios, no qual o aluno... Gente, olha só. Vocês viram que tem 2 visualizações, uma é minha. Eu achei o máximo as professoras se apresentando. Ó, vocês viram que a rede sinodal, a Bonja International, é a rede sinodal. Ó. A rede sinodal é forte, 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 forte aqui no Rio Grande do Sul. É uma escola modelo. Tem 13 inscritos e tem 2 visualizações. Mas, enfim, eu e nem as próprias professoras assistiram o vídeo. Gente, fala sério, mas eu gostei. Vou dar o meu like, eu gostei, tá? E esse aqui, ó. Então, se o professor traçar uma linhazinha, ó, unindo o ligamento temporal. Olha que amor, gurias, olha que amor. Hello, everybody. Good afternoon. Welcome to our virtual science fair. Esses são nossos scientists do 4º ano D. Guys, let's start introducing yourselves. Everybody who's watching us. Today we are going to talk about some topics we studied this year. And the first theme of our science fair is constellations. So, our scientists are going Gente, um comentário, coitada dessa professora e desses alunos falando de máscara. to tell you about some constellations they learned about, and they also created some amazing ones, and they are going to show and describe them to you. Are you ready? Yes. So what's your name? Hello, guys. My name is João Guilherme. Okay. Hello, my name is Laura Andrade. Hi, my name is Laura Garcia. Hello, my name is João Matias. Hi, my name is João Mena. Hello, my name is João Pedro. Okay, so let's start talking about the famous Todos os meninos se chamam João, vocês perceberam? constellations. From here on Earth, some stars seem to form patterns. The letter W, a giant bear, a lion. Ó, é uma Virtual Science Fair, eu gostei. Eles decoraram, mas eu gostei, né? Enfim, o que mais que nós temos aqui? Tá, ó, reportagem sobre o ensino bilíngue, eu não lembro, mas eu acho que, se eu não me engano, essa escola é aqui no Rio Grande do Sul, mas eu não consigo me lembrar exatamente aonde. Essa é curtinha, ó. Por outro lado, tem começado cada vez mais cedo o aprendizado de uma língua estrangeira. Numa escola da capital, as crianças da educação infantil têm todas as aulas em inglês. What color is this pen? Blue. Very good. Não, esta não é uma aula em uma escola de algum país de língua inglesa. Estamos no Brasil, em Fortaleza mesmo. Which one? Is circle time? Fortaleza, Fortaleza. Nesta escola, as aulas são ministradas em inglês. Em sala de aula, o idioma é utilizado em 100% das conversas. Gente, eu não tô nem aí para reportagem, mas eu me apaixonei nas ideias da professora que foi aparecendo por trás, né? Ali que ela botou a rotina toda em inglês e as crianças interagindo com aquilo, eu achei o máximo. Mas a reportagem em si não é tão boa, mas é as tomadas que eles pegam da escola e da professora. De história, o tempo de rodinha, chamada, o lanche, o banho, as brincadeiras no parquinho, tudo acontece 100% em inglês. A
A ideia veio do Canadá, mas já está no Brasil há mais de 6 anos. No Ceará, esta é a única escola que utiliza o método que atraiu Carolina, que coincidentemente, depois de uma longa temporada morando no Canadá, queria que o filho pudesse manter o inglês que já praticava. Além de manter, ele está se aprofundando. Então, o resultado está do jeito que nós... Isso em Fortaleza, tá? E aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, aí sim eu peguei uns projects de Project Based Learning, né? Ele tá fazendo... qual é a diferença entre... Só um pouquinho. Entre projects e Project Based Learning. Espera aí que eu cliquei sem querer. Ai, que legal, me perdi. Vamos voltar. Não, tá lá em cima. Gente, 82 páginas a gente já tá. 82. 82. Tá, aqui. Já me achei de novo. Deixa eu abrir aqui direto o link, porque ele tá bem embaixo e não tô conseguindo clicar. Today, we're going to start a new project. Teachers and their students have been doing projects since forever. More and more are doing project-based learning. So what's the difference? That's a great question. Let's start off by reviewing. Projects are typically limited in scope and duration. They're a good way for students to work with content. Gente, aqui ele tá mostrando a diferença entre projeto e project-based learning. They've already learned. Flip to the paper that says sundial. In project-based learning, students learn through the project. Through the project. Que nem o drive-through. Interesting. They address a real-world problem, a driving question, one that can't be... Quando eles querem solucionar, bem prático, né? Um projeto é um projeto com tempo limitado e desenvolve tais e tais habilidades. O Project-Based Learning é para eles aprenderem com o projeto a solucionar um problema. Simples, bem simples, na verdade. E olha só, tem mais um modelo, eu vou abrir daqui também, para não precisar ter problema. Starting out with any new project management software usually feels something like this. Hello, teachers. Welcome to class. I'm Cindy Farr, and today we're talking about how we can challenge our students, get them excited about learning. 5 minutinhos esse, é curtinho. Eu não vou trazer que dessa vez eu não carquei nos vídeos longos, né, gente? Eu botei só vídeo no curtinho. Go deeper into content and remember what they've learned longer. Project-based learning, or PBL, could be our answer. Research shows that PBL, compared with traditional teaching methods, does increase student engagement, deeper knowledge, and knowledge retention. PBL, as defined by Edutopia, is a dynamic classroom approach in which students actively explore real-world problems and challenges and acquire a deeper knowledge. PBL may sound new, but its roots go all the way back to the late 1600s. That's when the idea of teaching using projects emerged as an educational movement in architecture and engineering. Its foundations are also related to the theory of constructivism, in which students have an active role in their learning. So what does PBL look like in today's classroom? For the answer, we turn to the Buck Institute for Education, or BIE, a nonprofit organization helping teachers prepare students for successful lives by showing them how to use project-based learning. The BIE website describes the 3 essential components of what it calls gold standard PBL. First, student learning goals. That includes knowledge of content standards and the ability to apply that knowledge to the real world using 21st century skills. 21st century skills, né? Vocês entenderam? Não adianta a gente ficar tentando retomar aquela mania de passar a folhinha no mimeógrafo, né? Quem é que sabe o que é mimeógrafo? Quem levanta a mão? Eu. A Túlia tá lendo, a Gabriela levantou. Gente, nunca mais, assim, ó, mimeógrafo nunca mais. A gente podia ter um lema, né? Mimeógrafo nunca mais na vida da gente. Pelo amor de Deus.
né? Então, assim, vamos utilizar as habilidades do século XXI. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que engajar os meus alunos com a tecnologia, né? Eu preciso engajar os meus alunos com a tecnologia. Eu fiz o meu estágio, gente, eu estava assim, me achando fazendo meu estágio, tá? Eu tenho 22 anos de sala de aula, vou tirar isso de letra. Quantas vezes já dei aula para 5º ano? Só que o meu projeto era o ensino da geografia contextualizada. Gente, geografia, tá? Eu sou teacher de inglês aqui, né? Geografia contextualizada. Eu fiquei chocada. E aqui na minha cidade que eu fiz o estágio. Aqui na minha cidade é uma massiva... existe de verdade. Não, eu não votei nesse prefeito, tá? Para que fique claro. Mas, assim, existe... Esse prefeito fez um investimento massivo na educação. Todas as escolas têm Wi-Fi de alta velocidade, tem computador, eles têm uma sala de tecnologia, eles têm uma sala para alunos que têm altas habilidades. Altas habilidades é o antigo superdotados, né? O novo nome é altas habilidades. Então, assim, para vocês terem uma ideia, tá? O meu filho ficou 6 anos não, muito mais, 8 anos estudando numa escola privada. Em 1 mês na escola pública, na escola municipal, eles identificaram que ele tinha uma dificuldade pontual, né? 1 mês na escola pública, enquanto ele tinha 8 anos na escola privada, nunca nem deram bola para ele. Então, assim, há um comprometimento na escola pública aqui na minha cidade. Só que eu fiquei chocada que os alunos do Fundamental 1 não sabem absolutamente nada de tecnologia. Nada. E vocês sabem que isso é reflexo da professora que eles têm, né? Uma professora que não introduziu nada de tecnologia. Uma professora que muitas vezes tem medo da tecnologia ou que é uma analfabeta digital. Então, assim, isso precisa ser urgentemente mudado. Porque no Fundamental 2 há um investimento maior em tecnologia. Por que não no Fundamental 1 também? É necessário. Eu passei por isso essa semana na escola, semana passada que eu fiz o projeto, eu trabalho com projeto de vida. Eu gostei de ser cortada. Por metade. Vai lá ficar com o papai, vai. E na escola, eu trabalho numa escola do estado em que a diretora ela soube investir legal, assim, ela cuida muito direitinho da escola onde eu trabalho, assim. E a gente dá projeto de vida, que são as matérias do ensino médio integral, projeto de vida, mundo do trabalho, enfim. Aí eu conversei com a minha amiga de professora de inglês também ensina empreendedorismo, né? A gente tem que trabalhar essas coisas na escola. E assim, uma das coisas que eu fiz é levar os alunos para a sala de informática para eles usarem o computador, para eles saberem fazer um trabalho, digitar um texto, botar uma margem, usar o Word, salvar em PDF, para a gente poder ir se ajudando, porque assim, é um absurdo. Projeto de vida e mundo do trabalho, os alunos vão para o mercado de trabalho e não sabem fazer digitar um texto no computador, não sabem fazer um PowerPoint. Aí é exatamente o que você está falando, né? Que tem que saber usar os artifícios da escola para poder introduzir nos alunos isso. Exato, exatamente isso, Túlio, exatamente isso. Aí botei aqui mais um videozinho só para a gente dar uma espiadinha. Cadê o bichinho? Tá quieto aqui. Eu estou encontrando a paz. Vocês vão ver que é Project Based Learning, Real Solutions from Driving Questions, tá? Que já é de Atlanta. Boys and girls, what is inside of this bag? Air. You are going to see convection at its best. Now that we are a STEAM school, using project-based learning as our primary instructional strategy, we see our students exceeding at the highest levels. They're interested in what's happening in the world. They're interested in their own learning and how they're going to apply that. Sabe o que é mais divertido aqui na escola municipal? É que os alunos têm aula de robótica na escola municipal, e os alunos da escola privada não têm.
Gente, os alunos na competição de robótica do município, os alunos da escola pública deram um laço nos alunos da escola privada. So here at Charles Drew Charter School, we are a STEAM school with an emphasis on science, technology, engineering, the arts, and math. Our kids not only get the regular curriculum, but they also have classes like science lab with me, robotics, engineering, art, chorus, band. This is called a I'm taking dance and orchestra right now. I like technology too. I like science, and I like to learn about how things work. Well, for us, project-based learning and STEAM can't really be separated. Instead of teaching these skills and these disciplines in isolation, we collaborate and work together. Our students are making connections between these disciplines. We know that the careers that are going to... Muito legal. Eu amei que eles trabalham de forma transdisciplinar. Amei. But you can see it later. Aí eu botei aqui como extra information, porque assim, quando eu estou preparando o material para vocês, eu acho um absurdo eu não partilhar certas informações. Então, sempre nos meus cursos eu coloco um material de extra information, que é uma informação extra que não estava prevista no script, mas que eu acho importante que vocês tenham acesso para o momento que vocês precisarem. Então, ali diz educação, um ciclo de palestras, né, de bilinguismo, educação bilíngue, bilinguismo, princípios e fundamentos, né, e lembrar que bilinguismo não é só português e inglês, que é português e línguas indígenas ou outras línguas, né, e aí ele diz assim, bilinguismo, línguas indígenas, educação e políticas linguísticas. Então, vamos conversar? Nos dividiremos em pequenos grupos para conversar sobre os seguintes tópicos. Project-Based Learning, CLIL, ensino bilíngue, neurociências e educação, e o que você já agregou de conhecimento até o momento, tá? Eu vou colocar essa imagem no grupo para vocês não precisarem copiar qual é que é o assunto, né? Daí eu dou um print screen aqui e vocês colocam no grupo, eu coloco no grupo e vocês não precisam ficar copiando, porque, né, viva a tecnologia. Para que nós vamos copiar se nós podemos simplesmente dar um print, né? Então, assim, como vocês estão em quarteto, eu vou botar vocês em duplas, ok? Ok. Ok. Feito, deixa eu colocar lá no grupo agora. Poxa, teacher, você não a gente. Pois como é que foi o papo com vocês, gurias? Tudo bem? Tudo tranquilo? Foi legal. Eu falei demais, mas tudo bem. As meninas... Que maravilha. Mas a gente aprendeu bastante, continua aprendendo. Eu falei para elas que o momento do nosso curso agora é complicado, porque é final de ano e a gente tem que dar resultados. Eu tenho bolos de papel, mas a gente aqui aprendeu com você muitas coisas que você nos passou, que a gente vai poder colocar em prática no nosso dia a dia, né? E com bases sólidas para a gente poder não questionar, né? Nos posicionar em relação à nossa direção, à nossa coordenação e em frente aos pais também, né? Então, assim, porque eles vêm, às vezes, é igual eu falei para as meninas,
com a expectativa muito alta, né? Os donos da escola, de vez em quando, com as suas loucuras, né? Cada um querendo, e a gente tem que ter base, conhecimento para falar baseado, né, nos estudos, né, no que as pessoas, né, que a gente vem estudando, que a gente não está ali só transmitindo conhecimento, né? Mais ou menos isso. Exatamente, gurias. E é muito bom que vocês conversem, que vocês falem, porque quanto mais a gente fala sobre um assunto com várias cabeças pensantes, melhor ele fica, né? Como é bom a gente poder partilhar com os colegas, né? Eu sempre digo que eu me sinto muito sozinha na minha escola, porque a única professora que eu tenho no momento, que agora eu estou só com uma professora, ela é online, ela mora a quilômetros de distância de mim. E aí eu acabo me sentindo muito sozinha. E como eu cresço quando eu estou com vocês, né? Vem a Tuli diz uma coisa, a Cíntia conta uma outra história, a Lilian comenta, a Gabriela reforça, e assim, no nosso momento de sala de aula de professores também, né? Principalmente para mim, que sou sozinha, né? Mas espero que tudo isso melhore para 2022, porque assim, eu não quero dizer nada para vocês, mas assim, gente, 2021 foi assim, ó, para amargar. Para mim, foi assim o pior ano da minha vida, e está sendo ainda, né? Apesar de ter tido muitas coisas boas, foi muito pior que 2020, e foi assim, ó, para me arrasar mesmo, né? Estou em pé ainda, com a ajuda de algum deus, assim, de alguma deusa, porque eu, de fato, eu não sei, né? E olha, foi complicado, foi bem complicado 2021. E aí a gente vai adentrar agora no módulo 5, que é o nosso módulo final, né? O plano de aula, aliás, o módulo 5 não é o nosso plano final, né? Módulo 5, depois tem o módulo 6. Módulo 5 é o nosso plano, é o nosso módulo que a gente começa hoje e termina na aula que vem, de fato, e aí as últimas 2 aulas é o módulo 6. Módulo 5, plano de aula, que a escola deseja, como planejar integralmente. Aqui, eu coloquei para vocês, essa imagem parece meio estranha, porque, na verdade, ela é uma imagem de um download que vocês vão fazer, ó. Que é o livro Desafios e Práticas na Educação Bilíngue. E aí vocês dizem, mas não, isso não é um livro, rola para baixo que começa o livro, ó, tá? E por que eu coloquei esse livro aqui? Né? Porque eu quero carcar com vocês na leitura? Não. Tá? Porque tem alguns textos aqui, tá? E vocês não precisam ler todos, vocês podem fazer uma leitura salteada, assim, né? Não precisa ler na ordem, mas eu quero dar uma ênfase para vocês aqui. Eu vou até pegar o meu annotate. Ô, Caio, baixa o volume para a mãe, por favor. Olha aqui, ó. Saberes necessários para a docência em escolas do Brasil, da Antonieta Megali. Gente, Antonieta Megali é o nome do que fala sobre bilinguismo no Brasil. Esse é o nome, Antonieta Megali. Ela é a coordenadora do curso do Instituto Singularidades e do Instituto do INH em Novo Hamburgo, em Rio Grande do Sul, né? Então, esse seria uma leitura obrigatória para nós, né? Aí depois vem leituras opcionais, né? Que é o capítulo 2, implementando uma proposta de educação bilíngue agora, da Maria Tereza de La Torre Aralda, né? Educação bilíngue, dúvidas comuns das famílias. De repente é uma leitura para a gente fazer aquela reunião de início de ano, né? Porque daí o que tu faz? Tu já te calça para as possíveis perguntas dos pais, né? Depois a gente tem a Renata Conde de Souza aqui com metodologias ativas na educação bilíngue, e aí vai de encontro com aquilo que eu estou falando para vocês. Não é que as pessoas que falam de metodologias ativas são ruins, não é isso, são boas, mas trazer as metodologias ativas como uma coisa nova é que é ruim, porque não é uma coisa nova, né? É uma coisa datada lá de 30 anos atrás. Pois é, Bruna, eu tive um diretor lá na escola no momento, né? Ele não está mais na escola, que ele trouxe para a gente essa nomenclatura. Mas quando ele, né, foi passando e mostrando para a gente o que eram as metodologias ativas, a gente já fazia isso. A gente só não dava este nome a ela, mas a gente já fazia isso, né?
Só nos faltava a nomenclatura, que chegou depois com a vinda dele, né? É isso Desculpa, aí. vai nessa. Capaz, imagina. O desenvolvimento de agência e educação multi ou bilíngue, da Fernanda Coelho Liberali, né? E aí depois nós temos no capítulo 6, alfabetização e multiletramentos com contextos bilíngues, algumas propostas da Camila Dias. Deixa eu fechar tudo e mostrar para vocês o que de fato eu vim mostrar. Que é exatamente aqui que o capítulo que mais nos interessa é o da Antonieta Megali, que é uma leitura obrigatória, e esse o capítulo 7 aqui, que é o planejamento de projetos pedagógicos em contextos bilíngues, que tem a ver com o nosso conteúdo do módulo 5, né? E aí, claro, que não vou dizer assim, esse texto é mais importante, esse texto é menos importante, não. Vai daquilo que tu está passando no momento. Se tu quer respostas para reunião de pais, lê aquele texto anterior. Se eu quero me situar sobre o que é bilinguismo, tem o capítulo 2, né? Se eu quero começar e ler de cabo a rabo, não tem problema. Depois, no último, para finalizar, tem a experiência bilíngue e a cognição, implicações na sala de aula, da Luciana de Souza Brentano. A Luciana de Souza Brentano, ela é coordenadora da escola do Instituto INH, do ensino bilíngue da escola. E a Antonieta Megali é a coordenadora da pós-graduação. Então, a Luciana de Souza Brentano é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, inclusive quando eu fui escrever meu TCC, eu peguei o TCC dela emprestado, assim, para dar uma confirmada, e ela é uma pessoa muito também, assim, é um dos nomes nesse Brasil afora que fala muito seriamente sobre bilinguismo, né? E aí, se vocês observarem os textos, eles não são extensos demais, porque de um texto para outro, desse 107 para 127, não tem nem 20 páginas, gente. Não são textos cansativos, né? Deixa eu mostrar os outros, O da Antonieta Megali, do 13 para o 27, também não dá 20 páginas, dá 10, pouquinho mais ali, 15 páginas. Né? Esse talvez seja o capítulo 2, é o maior, que tem 20 páginas realmente, né? Então, assim, não são textos cansativos, eu deixei esse livro aqui, ele tá gratuito, né? Ele foi amplamente entregue para todos os professores que se envolvem com a Richmond. Como eu fazia a adoção dos livros da Richmond, eu tenho ele. Aí eu perguntei se eu poderia ofertá-lo para vocês e me foi autorizado. Então, tá tudo dentro dos padrões. Tá? Então, escolas bilíngues no Brasil, o que as escolas esperam de você? Isso aí soa para mim como uma grande pergunta, tá? Que ninguém tem a resposta, né? E o que é mais, para mim, o que é mais complicado e mais assustador é que nem as próprias escolas sabem responder essa pergunta. Ou, quando sabem, elas não fazem isso de maneira explícita e te deixam sempre na dúvida de o que elas querem, né? Mas aí eu fui, ao longo desses meus anos de carreira, elencando várias coisas de o que a escola espera de você, né? Dinamismo na hora de ensinar, né? Só que esse dinamismo, em algumas vezes, eu até conversei com a Túlio sobre isso essa semana, né? Tem um certo limite, tu tem que ser dinâmico a um certo limite, né? Para algumas escolas, gente, não é para todas, porque eles carregam aquele conceito tradicional ainda muito forte, então eles trazem o material, o livro didático, e tu tem que estar sempre nivelando, assim, entre o tradicional e o dinâmico, né? Que, na verdade, é bem cansativo, só que não colocam os alunos numa expectativa muito alta, porque quando tu é sempre dinâmica, tu eleva demais a expectativa dos alunos. Então, se num dia tu quer fazer uma leitura, tu quer fazer uma aula mais calma, digamos assim, os alunos estranham. Então, esse equilíbrio tem uma certa vantagem para o professor, porque eu já, por experiência própria, quando tu é sempre dinâmica, tu vai elevando a expectativa dos alunos a um certo nível, que lá pelas tantas tu nunca vai chegar àquela expectativa, porque está alto demais. E tu acaba te frustrando e frustrando os alunos, né? Eles esperam afetividade com os alunos, leveza, engajamento e diversão na hora de ensinar, mas sem perder o domínio da turma.
E eu digo para vocês assim, ó, essa palavra domínio de turma é uma palavra que eu abomino, tá? Mas que sim, as pessoas levam em consideração atualmente. E eu sempre faço essa pergunta: o que é domínio de turma, gente? O que é dominar um outro ser, né? O que é domínio de turma? As escolas falam abertamente disso, que a gente tem que ter domínio de turma, né? Mas o que é dominar um outro ser? O que é domínio de turma? Eu, Bruna, espero que exista um envolvimento de turma e não um domínio de turma. Mas as escolas esperam que vocês tenham um domínio de turma, isso é certo, né? E eu ouso dizer, com raríssimas exceções, a escola privada só muda de endereço, porque elas são todas iguais, né? Tenho certeza disso. Se vocês discordam e conhecem uma escola maravilhosa, que bom, eu fico super feliz por vocês. Mas das minhas experiências de 20 e poucos anos, as escolas só mudam de endereço, elas são todas iguais. Então, não vá para uma outra escola dizendo assim, agora vai ser um must, eu me achei na minha vida vai ser perfeita porque eu trabalho nessa escola. E eu não falo por vocês, eu falo por mim. Quando eu fui trabalhar na minha escola dos sonhos, a queda livre lá da nuvem foi grande. Foi grande, imensa, né? Porque eu tive certeza que as escolas só mudavam de endereço. São todas iguais, né? Então, elas vão esperar isso de vocês, domínio de turma. E vocês podem fazer de conta que tem domínio de turma, quando, na verdade, vocês têm engajamento de turma, porque o que acontece na sala de aula é só a gente que sabe, né? Vocês têm certeza disso também. Capacidade de enxergar o outro. Gente, essa é uma capacidade que é contada nos dedos dos professores que têm, né? Eu lembro, e eu vou lembrar sempre, e eu quero compartilhar isso com vocês. Vocês lembram aquele programa do Gugu, que ele via e reformava a casa das pessoas? Uhum. Lembram? Ele pegava e tirava foto do antes e do depois. E primeiro foto. Não levantei a mão, não, tá? Desculpa, foi sem querer. Foi nada. Botava a pessoa num hotel e ficava uma temporada, né? Reformando a casa das pessoas. Eu nunca vou esquecer, e aquilo para mim, olha a cabeça da pessoa, se não é doida, né? Mas aquilo para mim foi determinante como professora. Não tem nada a ver com professora, mas eu vi desse jeito. E aí ele estava lá numa casa de uma família que tinha a mãe e os filhos não tinha pai, tá? Para variar. E aí eles tinham muitos filhos e crianças, e a mulher cuidava de todo mundo sozinha, e ela nem era mãe de todo mundo, ela era tia de alguns e mãe de outros, tá? E ela tinha um quarto que ela dormia com a filha, na mesma cama de solteiro, né? E aí eles não deram muita ênfase nisso. Eles reformaram a casa, não deram muita ênfase que elas dormiam juntas na mesma cama, tá? Não fizeram drama, aqueles dramas que vocês sabem que a TV faz o sensacionalismo. Só que no dia que eles entregaram a casa, eles fizeram um quarto para as duas e separaram as camas, colocaram 2 camas, uma para cada uma, um quarto, coisa mais linda, assim, esses que a gente vê no Pinterest, né? E aí, a guriazinha, quando botaram assim o nome dela em cima da cama, assim, com uma plaquinha, coisa mais bonitinha. Quando mostraram uma guriazinha, assim, de seus 12, 13 anos, tá? Quando mostraram para ela desatou num choro, sabe? E durante todo o programa, ela era aquela filha que ninguém via, que eles filmaram mais os outros filhos, eles deram ênfase para os mais outros filhos, e ela sempre ficava de atriz secundária, digamos assim, né? Quando ela viu que ela tinha um roupeiro só para ela, uma cama para ela com o nome dela, ela desatou num choro, assim, num choro profundo. E aquilo me marcou tanto que eu não esqueci, tô falando para vocês até hoje, que já faz, sei lá, uns 20 anos. Por quê, gente? Por que me marcou muito? Porque naquele momento que eu vi a moça chorando, a guriazinha chorando, eu entendi que são poucas as pessoas que têm a capacidade de enxergar o outro. Que a equipe do Gugu enxergou que ela dormia na mesma cama que a mãe e que ela não tinha um espaço para ela e que nem o repouso era uma coisa gostosa, porque você sabe o que é dividir uma cama de solteiro com outra pessoa, né? Então, ali como professora, né, além de ser humano, eu entendi que nós temos o dever de enxergar o outro, né? Aquele aluno que não fala nada, que tá lá escondidinho, cabecinha baixa, que tá sempre tudo bom para ele,
que faz tudo, aquele aluno, eu sei que vocês imaginaram um aluno agora na mente de vocês. Eu quero que amanhã, quando vocês chegarem na escola, vocês peguem e dêem um elogio bem grande para esse aluno na frente de todo mundo e demonstre a capacidade de vocês de enxergar o outro, porque o que ele mais deseja na face da terra é que vocês enxerguem e vocês sejam capazes de ver que ele tem qualidades maravilhosas. Né? E quando vocês fizerem isso, vocês não vão ganhar um aluno querido, vocês vão ganhar um discípulo para o resto da vida, que vai seguir o que vocês determinarem na aula, eles vão seguir. Porque a gente está sobre a égide de ser enxergado pelo outro. Todos nós. Tem alguns que não dão bola para isso, nem tem essa necessidade. Mas tem uns que movem a vida deles através do momento em que tu enxergou eles. No momento que tu disse, fulano, tu é especial, tu é inteligente, eu te adoro. 3 frasezinhas mudou a vida desse aluno. Então, não esqueçam que sempre vai ter um aluno quietinho na sala de aula, que a gente nem lembra porque ele é quietinho, que a gente nem se preocupa porque ele faz tudo, que ele quer ser enxergue. Ele quer que vocês enxerguem ele. Pode falar, Lilian. Tá muda. Pois é, não, se deixar eu falo demais. Não, eu acho interessante, eu digo que eu sou metida, né, na escola que eu trabalho, porque assim, as crianças são pequenas e elas dizem o tempo todo que me amam, porque eu não querendo, você pontuou isso e eu olho muito os meus alunos. Quando eles, né, principalmente aquele que tem mais dificuldade, e aí eu faço a turma bater palma, eu grito, eu pulo, eu não sou normal não, gente. E aí, sempre, né, tem pai e mãe na porta da escola, né, e aquela criança chega de manhã cedo, 7h30 da manhã, dizer que me ama, aí eu falo, por favor, né, diz que eu não mereço isso, né, eu mereço isso, porque assim, é tão gratificante ver o seu aluno crescendo e ter confiança, porque é igual a gente confiar no médico. As crianças têm que confiar na gente. Eu respeito muito os meus alunos, e por conta desse respeito, do cuidado, né, que eu tenho com eles, eu tenho esse retorno. Aí eu falo, e às vezes eu tenho colegas que né, ficam assim questionando, né, por quê? E eu brigo, na hora de brigar, eu brigo, explico por que você não vai brincar comigo. Aí eles falam, me dá uma chance, se eu não vou fazer mais. Mas, enfim, então, assim, eu tenho, assim, um orgulho de olhar todos os dias para os meus alunos e todos os dias eu olho eles diferente. Eu nunca olho igual, né? Porque, assim, tem aquele que se destaca demais, outro de menos. Então, assim, você tem que ver, né? Olhar o todo, geral, né? Às vezes eu me meto em coisas que não tem nem a ver comigo, né? Quando eles estão com dificuldade de escrever o nome, aí falam, eu não sei escrever meu nome. Eu, não, sabe sim. E eu vou para lá, ensino, né, a escrita do nome, e aí ele termina de escrever, eu falo, galera, bate palma, que a Carol escreveu o nome dela, e todo mundo bate, e as crianças só têm a aprender. Então, assim, quando eles querem um aconchego, eles saem correndo do meu colo, porque eles confiam em mim. Então, assim, a confiança é a primeira coisa. Tem mãe que gosta de falar assim, vai lá e beija a professora. Não, eu falo, não, pode deixar ela. Ela tem o tempo dela. Ela vai me conhecer e ela vai vir, né? Não precisa estar alguém ali forçando uma coisa que ela não quer. Então, eu respeito muito eles. E aí fico toda metida nesse momento, que eu consigo, né? Assim, claro que eu tenho falhas, não sou a super professora, mas eu sou amada demais por conta dessas crianças. E na educação infantil, ele tem que amar você, porque, né, eles são sinceros demais. E eu tenho assim, um orgulho, mas eu saio todo dia de lá assim, eu fiz o meu melhor. Até os meus grandes do Estado, né? Que enquanto você estava aí relatando para a gente que no seu município, no seu estado lá, a prefeitura está preocupada, né, em equipar a escola, o meu governo do estado do Rio de Janeiro não tem essa preocupação.
As escolas estão sucateadas. Ah, né? você é do Estado também, eu também sou do Estado. Então, assim, tudo sucateado, né? Eles querem que a gente passe as crianças, sabe? Não tem que dar nota, recupera como, entendeu? Se eles... O Estado de São Paulo não é muito diferente, não. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, olha só, eu vou recuperar sim você. Eu falei para eles, eu vou recuperar sim vocês, mas vocês vão fazer todas as atividades, né? A gente não ter vergonha, né? Aqui é um lugar de errado. É isso lá, meu ensino médio, meu primeiro ano. Vamos todo mundo trabalhar em sala, porque tudo que acontecer aqui vai ser em prol do seu benefício. Então, eu vou recuperar eles mediante a tudo aquilo que eles fizeram junto comigo. Não dar uma nota por dar nota para eles passarem, porque assim, infelizmente, né, o sistema faz com que a gente faça isso. Mas eu tento mostrar para eles que eles são vencedores, que eles estão ali, quantos não estão, né? Estão perdidos, né, no crack. Então, assim, eu vou lá, olha, eu pinto para chamar a atenção, tanto desses meus grandões, né? Eu chego lá de pantufa, eu chego de peruca, eu subo na cadeira, eu pinto sério para chamar a atenção deles. Mas fico orgulhosa, como semana passada a garota virou assim, minha aluna do ensino médio, professora, eu nunca tinha aprendido isso. Hoje eu aprendi com você. E aí eu saio orgulhosa, né? E orgulhosa deles, né? Que eu, na minha humilde, né? Na minha humildade, não é? Dividir, né, o que eu tenho com eles é fabuloso. Deixa eu parar de falar, senão vai acabar a aula e eu aqui. Mas, enfim, é isso. É isso aí, parabéns, Lilian. Mas sabe que o município é preocupado, o governo do estado aqui é um lixo, é um sucateio horrível, é uma tristeza imensa. Triste também no Rio Grande do Sul, tanto quanto no Rio de Janeiro, quanto tanto em São Paulo. É uma coisa muito triste, gente, o estado. Muito triste mesmo. Gente, mas posso falar uma coisa para vocês? Pode. A escola privada não está muito longe disso, não. Eles querem números. Então, passa, tá faltando 1 ponto, tá faltando 2 pontos e tal. Ele passou em matemática, passa ele em inglês também. É assim. Eu já não assim deixo, mesmo. tem alunos que eu já não deixo mais em recuperação, porque eu sei que eu vou deixar... Inglês, então, que assim... Exatamente. Inglês não é importante, né, gente? Inglês não é importante. Eu entendo você, sim, pode ter certeza. E é exatamente isso, Lilian, o poder é a nossa capacidade de olhar o outro, né? A gente nunca pode cansar a nossa vista no que diz respeito ao outro. É o quê? A gente nunca pode cansar a nossa visão. A gente nunca pode cansar a nossa vista. A gente tem que estar sempre no processo de enxergar. Eu tinha uma turma que chegava sempre atrasada no primeiro período. Sabe o que comecei a fazer? Todo dia eu pegava a lista de chamada, escolhia um aluno sem dizer para eles, daí eu dizia assim, hoje eu vou falar de um menino. Esse menino é muito inteligente, ele gosta disso, daquilo. E eles iam adivinhando quem era. Quando eles adivinhavam, eu tinha que dizer quem era. A gente nunca mais chegaram atrasado, porque eles queriam sempre, hoje sou eu. E eu ia fazendo 1 por 1 todo dia, né? E aí, nunca mais chegaram atrasados. Essa foi a forma de eu fazer eles não chegarem mais atrasados. Né? E eles amavam, gente, eles amavam. Tinha uns que choravam quando eles descobriam que eram eles, sabe? Se emocionavam. Coisa mais queridas, assim. Eu lembro, assim, dar uma peninha deles, porque o que eles querem? Eles querem ser vistos, eles querem ser... Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser especial. Inclusive, se vocês têm problema com as mães dos alunos, aquelas que vêm sempre encher o saco na escola, pega ela para uma conversa e diz assim, como tu tá linda, o que tu fez? E aí tu vai acalmar essa mãe, tá? Dica aqui especial para vocês. Como tu tá lindo, o que tu fez? Uma vez eu falei isso e falei mais, assim, olha, se todas as mães fossem que nem tu, a gente não teria problemas na escola. Pronto, nunca mais me incomodei, gente. Tem brigas que a gente compra e tem brigas que a gente não compra, né? A gente tem que saber que brigas a gente não compra, porque, graças a Deus, os nossos alunos não são nossos filhos, né? A gente não vai levar para a vida inteira. As mães é que se resolvam com eles depois, se não conhecem os próprios filhos, né?
A escola também espera que vocês tenham capacidade de organização, né? Eu sei que isso é eu digo por mim, sempre digo por mim, tá? Que isso é um desafio para muitas de nós se organizar. Foi um desafio bem grande para mim até eu achar o meu ponto, né? Por isso que eu faço o curso ali, o workshop da Teacher Organizada, porque se eu puder espalhar para mais professoras a maneira que eu encontrei de me organizar, melhor, porque a organização é liberdade. Pode não parecer, mas é. Elas esperam que vocês tenham um envolvimento com a turma, né? Eu acho péssimo quando a gente tem os carômetros. Sabe os carômetros das turmas? Você sabe o que são carômetros? Carômetros é assim, quando tem um período em cada turma numa escola muito grande, eles tiram foto de todos os alunos e colocam o nome embaixo e daí tu carrega aquele calhamaço de folha para quando tu tá na reunião de pais ou na reunião de professores, tu saber de que aluno estão falando. Porque tu não conhece todos os alunos de cor. Eu acho horrível quando a gente não sabe nome de aluno e que tu tem que usar o carômetro. Eu já tive que usar carômetro porque eu tinha 50 minutos, uma vez por semana em cada turma. As turmas tinham 30, 35, eram 10 turmas. Como é que eu ia decorar quem era todo mundo? Mas isso é terrível. Isso aí é uma educação bancária sem qualidade e é uma desumanização da aula, de qualquer aula, não precisa ser só inglês. Quem entra 50 minutos numa turma de 35 alunos uma vez por semana é uma desumanização do professor e dos alunos, né? E é nesse momento que eu sempre digo para os professores, quando a professora vem chorar no meu ouvido, eu digo, tu tem 50 minutos uma vez por semana, bom, então tu tem só a capacidade de fazer o aluno gostar do inglês e mais nada. É só uma amostra grátis que tu dá ali, mais nada, né? É só uma apreciação. Não tem mais como tu fazer além disso, né? Porque tu mal consegue conhecer os alunos, que dirá a turma inteira. A escola espera que vocês tenham envolvimento com a escola, com o grupo de professores, com a comunidade escolar de forma positiva, né? Quer dizer, não fica fazendo fofoca nos corredores, não fale mal da escola, né? Não desabone a escola em qualquer aspecto. Que tu tenha ética e respeito, que tem a ver com o outro, né? Que tu tenha capacidade de resolução de problemas de forma ética, comprometida e discreta. Vocês vão aprender, que Deus me perdoe, e que não são todas as escolas assim, mas vocês vão aprender em pouco tempo que coordenador escolar odeia trabalhar. Então, quanto menos tu mandar trabalho para eles, melhor, né? Então, se tu puder resolver as questões na tua sala de aula, melhor. Porque quando tu demandar um problema para ele vai dizer que tu é um professor problema. Então, fiquem ligadas nisso. A maioria da direção, coordenação escolar, supervisão escolar, orientação escolar, a maioria, não todos, não querem trabalho, gente. Eles querem passar a tarde inteira caminhando pela escola e fazendo o marketing da escola, né? Quanto menos trabalho para eles, melhor. Pode parecer ridículo isso que eu estou fazendo, mas isso é de acordo com as experiências que eu tive e pela risada de vocês, eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Então, em linhas gerais, a escola espera que você esteja preparado para dar conta de todos os itens acima, anteriores, né? E ainda consiga ter autonomia. O que é autonomia para as escolas? Por isso, o que vocês acham que é autonomia para as escolas? O que vocês consideram que elas consideram que seja... isso é autonomia. Escola odeia aquele professor chorão, assim. Ai, gente, mas os períodos são de 50 minutos. Mas que hora que é o recreio? Ai, mas eu posso fazer, por favor, um projeto com o professor de português? Quem sabe a gente não faz uma... Eles odeiam professor perguntão e professor chorão. Vocês podem ter certeza disso, tá? Então, se tu consegue te resolver sozinha com o professor de português, manda a brasa. Se tu consegue te resolver problema sozinha, marcar com um pai, agendar e resolver o problema, manda a brasa. Vai tendo atitudes e vai resolvendo a situação por tua conta, porque a escola só vai te cobrar. Aí, faça registros. Atendeu um pai, faça uma ata, registra. Não esqueçam que registro é a coisa mais importante que o professor tem, tá? Fez um projeto, registra e envia no e-mail para o supervisor. Ela nunca vai abrir, mas aquilo é o teu argumento de autoridade. Uma vez... eu fiz um trabalho com a professora de história e a gente estava mostrando alguns vídeos que as pessoas pedindo de volta a ditadura, né? E essas pessoas estavam com uma camiseta de um partido político. Mas o vídeo era sobre as pessoas pedindo a volta da ditadura.
tá? Não era sobre partidos políticos. E uma mãe de uma aluna abriu um bocão gigantesco, porque a gente estava indo contra o tal partido político, e a gente não fez nenhuma menção a ele. E aí ela questionou, mas como é que vocês passam isso em aula sem autorização? E aí foi a nossa vez, nossa, mas a gente te mandou a cópia em anexo do projeto e tu autorizou? Então, é esse o ganho, ou seja, ela autorizou o projeto sem nem ver os vídeos que tinham. Então, de quem que é a culpa? Nossa, é que não era. Claro que não. Isso aconteceu comigo. Eu mandei material de estudo, mandei um projetinho que era para as crianças fazer, porque ela pediu para mim fazer projeto para recuperar a nota. Fiz, mandei para a diretora e mandei para a coordenadora. A coordenadora viu e imprimiu, e me entregou. Falou, tá aqui, pode entregar para as crianças. Você acredita que eu perdi 20 minutos da minha aula esperando a diretora olhar, porque ela queria olhar? Ela não queria deixar eu aplicar sem ela olhar? Eu falei, mas eu mandei para você. Exatamente isso que a Gabriela disse. Ela vai olhar 20 minutos antes da tua aula, para ver se não tem nenhum problema. Tu mandou há um mês, mas ela vai olhar 20 minutos. Porque o que eles querem? Eles querem tempo para conversar, né? Sobre como é que foram as férias, sobre como a mãe do fulaninho é chata, sobre que eu fiz minha lipo, né? Sobre o botox que eu coloquei. Mas a grande maioria, não são todos, né? Até porque na escola que meu filho estuda tem uma orientação maravilhosa, uma supervisão maravilhosa, de pessoas realmente engajadas em querer melhorar o aluno, mas nas experiências que eu tive na escola privada, dar trabalho para essas pessoas é comprar uma briga. Né? Que tu seja o professor que fique quietinho e faça o seu trabalho na tua, sem dar problema. Porque Quanto na maneira menos você for lá, melhor para a gente. Eu nunca vou esquecer que eu tinha uma colega de trabalho, né, que hoje em dia é neta de um aluno meu. Ela é vó de um aluno meu. E ela botou um neto na minha escola, mas ela dizia assim, a gente tinha um colega muito sem noção, um professor de geografia. E aqui no Rio Grande do Sul, professor de geografia é raridade. Então, a escola tem que contratar aquele meio bobalhão mesmo para dar conta. Daí ele fazia umas perguntas do estilo assim, a supervisora dava os recados na hora do recreio, que também é proibido, mas a gente aguenta, né, gente? Que é nosso período de descanso. Daí ele dizia assim, tá, mas e pro meu caso? Eu devo fazer isso? Daí a minha colega chamou ele e disse assim, fulano, quando não se aplica para o teu caso, tu simplesmente pensa, né, filtra e zip, não faz pergunta boba. Então, assim, ela já tinha entendido, ela já estava há muitos anos, ela já tinha entendido o jogo da escola particular e ela está tentando orientar ele para ele não ser demitido, né? E aí ele pegou, e ele estava entendendo, ele estava seguindo o processo, mas ele era muito sem noção mesmo, né? Muito bobalhão. E a maioria dos professores que passaram por essa escola acabaram fazendo concurso de trabalhar nas escolas públicas. Então, geografia continua sendo aqui um professor raro. O professor de geografia e o professor de inglês aqui no Rio Grande do Sul são raros, né? E principalmente nas escolas públicas, né? Nas escolas privadas que pagam mais até tem melhor. Mas a gente vai encontrando esses professores sem noção, assim, sem experiência ao longo da carreira, e é exatamente isso que ela falou. Ela pegou ele assim, quando não te aplicar o teu caso, quando tu filtrar e não se aplicar o teu caso, porque tu não trabalha com essas escolas, zip, ela fez para ele. Não fala bobagem. E é exatamente isso, tu puder evitar de falar bobagem, fazer pergunta. O meu filho tem uma expressão para isso, né? Mãe, por que tem pessoas que fazem perguntas que já sabem a resposta? Se tu puder evitar de fazer perguntas que tu já sabe a resposta, evita. Né? Porque é exatamente isso que elas querem. Elas querem um professor autônomo, que dê conta de tudo, que entregue tudo nas datas, que seja organizado, quase um robô afetivo, né? Tem um texto que eu vou disponibilizar para vocês na nossa área ali do Google Classroom, que é um texto, eu acho que é se eu não me engano, é do Luiz Fernando Veríssimo, que é Retrocesso. Vocês já ouviram falar? É um texto... É um texto que maravilhoso. fantástico. Não, nunca li, não. Desse eu não conheço, não. Que era assim, o cara estava apresentando para um outro homem a Escola do Futuro, né? E aí tinha uma professora que era um robô, né? E aí o robô falava, demonstrava na tela, fazia 1001 utilidades e tal. E aí uma das crianças trancou o dedo na tecla do robô e começou a chorar,
Quando ela começou a chorar, a professora robô se desligou automaticamente, ficou desligada, e outra professora que estava no canto, a professora robô também, que era daí cheia de almofadinhas e coisas, né? Se ligou e veio lá e abraçou a criança, deu um beijinho e tal. Daí a pessoa que estava assistindo a explicação disse, tá, mas por que não fazem 2 robôs em um? Por que tem que ter 2 robôs, um que explica e o outro que acalenta? Ah, porque isso seria um retrocesso. Então, assim, nós somos o retrocesso, né? Nós somos a professora que explica e que acalenta ao mesmo tempo. Então, que a gente encerra hoje falando sobre isso, que nunca nenhum robô vai fazer nosso trabalho. Relaxem, né? Nunca ninguém vai ser capaz de fazer o que a gente faz, porque nós somos, sim, professoras especiais e professoras com a capacidade de enxergar o outro, que quase ninguém nesse mundo tem, porque as pessoas têm capacidade de enxergar a si mesmas, mas o outro é muito difícil. Tá? Vou desejar para vocês uma boa noite e um bom descanso. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Bye.